Este é o Portas Abertas, podcast produzido pela Bortolini Imóveis de Passo Fundo para você ficar por dentro do mercado imobiliário. Você já consegue se imaginar como investidor, tendo renda extra e também patrimônio? Vamos apresentar pontos que você não pode deixar de saber para se programar e investir em imóveis. Nossos convidados são o diretor Ricardo Bortolini e o gerente comercial da Bortolini Imóveis, Cláudio Franz. Vocês com certeza atenderam já muita gente que passou por aqui e que não era investidor e hoje tem uma grande carteira, né? Pode dizer que são grandes investidores. Então, eles passaram pela consultoria de vocês. O que vocês observam como é essa experiência de iniciar? Bom, eu estou aqui do lado do mestre de imóveis de Passo Fundo, né? Tem 30 anos de mercado. Vou falar dos 6 anos e meio que eu estou aqui na Bortolini. E é muito legal acompanhar isso porque, apesar de uma jornada curta de 6 anos e meio, nós acompanhamos muitos clientes que nesse período conseguiram alavancar a carteira de imóveis, alavancar a vida deles, né, com essa renda de imóveis de uma maneira muito legal, muito importante, né, transformando realmente essa visão e vejo assim que é uma carteira tão segura, um investimento tão seguro. E que pena que a gente não tem mais educação financeira nas escolas, né, para a gente sair mais preparado de lá, para conseguir realmente entender o quanto é importante a gente fazer o nosso dinheiro tão suado, tão trabalhado, render para a gente mesmo, né, para nossa família, né? Nessa trajetória do mercado imobiliário, para comentar um pouco disso, dessas experiências, né, as pessoas realmente começam a investir e veem no imóvel a segurança e a formação do patrimônio. Isso que a gente percebe, né, porque no passar dos anos tu quer essa condição de, eventualmente, de algum problema, ter recursos, né? E formar riqueza, formar patrimônio, e isso está muito atrelado a imóveis, né? Então, geralmente, quando tu vai buscar, vai falar de investimento, vai passar pela tua cabeça fazer um investimento no mercado imobiliário. Isso alavanca em valorização, em renda de aluguel. Então, teve muita gente que iniciou aqui numa relação com a imobiliária como inquilino, comprou o seu imóvel e hoje é investidor. Então, é bem legal acompanhar essa trajetória das pessoas, conseguindo ter esse acesso, né, ao mercado de várias formas. Bom, e a gente quer ajudar você que ainda não começou e hoje vai ter, então, assessoria desses grandes nomes aqui. Primeiro, queria que a gente fizesse um passo a passo mesmo, né? Vamos fazer de forma bem didática, né? Começou a pensar em investir em imóveis, vai para o planejamento. Qual é o primeiro passo? Perdeu o medo. É que eu vejo assim, né, Lili, o mercado imobiliário ele pode assustar um pouco porque é um valor muito grande, né? E esse passo de perder o medo, deixar o medo de lado e realmente perceber que é possível e ter do seu lado uma pessoa que também mostre um profissional que entenda que mesmo quando a gente está começando a nossa vida profissional, que o dinheiro é mais contado, mas que a gente já tem a possibilidade de enxergar a área imobiliária como esse futuro de carteira, é importante vir conversar, porque é muito legal quando a gente atende uma família nova, pessoas que estão naquela fase de 20 e poucos anos e vindo com um brilho no olho, dizendo assim, cara, me falaram que eu posso investir no imóvel. É verdade, eu posso? Sim, tu pode, tu consegue. Isso é bacana, essa jornada é muito legal e a minha dica, assim, começa perdendo medo, vindo para esse entendimento do mercado, porque o mercado imobiliário é legal, porque a gente tem investimento de todos os tipos e a gente consegue encaixar no bolso da pessoa esse mercado, diferente de alguns outros, né, de mais risco, de mais volume de dinheiro, inclusive, do que o mercado imobiliário, ou até que tu vai investir menos, mas ao mesmo tempo tu não tem uma rentabilidade tão garantida como o nosso, que é o tijolo forte, que o antigo fala, né? Essa é uma característica muito legal do mercado e que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia da nossa equipe e trazer todo mundo. É possível, todos podem se tornar investidor, né, no mercado imobiliário. Acho que isso é um mito ainda, né? Porque tem muita gente que quando pensa em imóveis, pensa, meu Deus, eu não tenho capacidade para fazer esse investimento. Mas a gente pode pensar que valores pequenos já abrem a porta para você iniciar, é isso? Com certeza. É que o investimento no imóvel, a compra para moradia, para investir, às vezes o maior negócio que tu faz na tua vida. Então, quando a gente olha para o nosso financeiro, como é que eu vou comprar um imóvel lá que estou vendo um anúncio de 300, 400 mil reais, 500, sei lá, 1 milhão. Então aquilo parece uma coisa inacessível. Mas aí tu começa, como o Cláudio falou, a entender um pouco mais o mercado imobiliário e as possibilidades que ele tem, tu se coloca na posição de sim, opa, eu posso investir.
Claro que todo investimento, seja no imobiliário ou qualquer outro que tu vai fazer, precisa primeiro uma educação financeira. Né? Tu tem que ter um planejamento e uma disciplina de economizar dinheiro, né? Da tua renda, tu separar para fazer isso. Inicialmente, para pelo menos poder dar entrada na compra do imóvel, né? Mas as formas de investir são variadas, né? Elas têm desde um financiamento com a própria incorporadora, ou usar até o próprio financiamento do bancário, né? Para poder acessar, comprar aquele imóvel e o próprio aluguel ajudar ele a pagar a prestação daquele imóvel. Então, o primeiro passo na minha dica é ter uma programação e conhecer um pouco do que o mercado oferece, desse como, né? Vim falar com uma imobiliária, com um corretor que possa explicar para dar essa diretriz e aí ele perceber se está nesse momento, eu vou ter que me preparar um pouco mais para fazer esse investimento e começar a planejar e executar isso, né? E que daí, acho que vejo isso como o Cláudio falou, que a gente surpreende as pessoas daí começando a investir, né? E vendo aquilo, desmistificando esse investimento, eu diria, no mercado de imóveis. E hoje, Ricardo, com o diretor, né, da Bortolini, a gente atende as pessoas lá que compraram os primeiros imóveis com o Wilson, com o Ricardo, 20 anos atrás, e hoje estão com 14, 15, mais imóveis na carteira, e vem com esse agradecimento, né, do quanto foi importante aquele empurrão inicial há tantos anos atrás para formarem esse patrimônio e hoje terem uma aposentadoria, uma qualidade de vida muito diferente com 15, 20 anos, que é um tempo relativamente curto no sentido de imóveis, né? Para fazer formação numa carteira, né? Porque acontece, quando a pessoa começa a investir, ele vai entendendo, vai gostando. Aí ele investe no primeiro, depois vai o segundo, daí ele recebe aluguel de um imóvel que já ajuda a pagar o outro. E depois de um tempo, aquele planejamento de previdência, vamos dizer assim, vai complementando a renda dele e vai sustentando lá a sua aposentadoria, sua tranquilidade de vida, lá, sua independência financeira, além de ter um patrimônio lá valorizando o teu aluguel. Então, isso vem somatizando. Ganha de duas formas, ganha né? de duas formas. Que bacana. E vamos desenhar, como a gente fala, né? Vamos desenhar como é que funciona. Ou seja, vamos fazer um exemplo real para alguém que vai investir iniciando agora, né? Vamos fazer uma conta, por exemplo? Vamos. Pode ser? Temos, inclusive, empreendimentos que a gente está em venda e fazendo contas todo dia aqui, que é legal de fazer com o cliente isso, né? Dá um exemplo aqui do nosso lançamento Pulse, que é um lançamento que está em vigor na nossa cidade, que está indo super bem à venda, né? Que é um investimento muito legal para quem não tem aquela constituição de ter 300, 400 mil guardado no banco e comprar um imóvel. Porque o Pulse, a gente fez uma condição de pagamento tão facilitada, Lili, que com 30 mil reais de entrada e 2 mil reais por mês, a gente brinca fazendo um cálculo bem superficial aqui, né? A gente pode vender um apartamento para o cliente e o cliente se tornar um investidor. E quando a gente olha a linha do tempo, a gente enxerga que ele vai ter um aluguel que vai zerar essa conta, como o Ricardo falou. Então, ele vai ter dois ganhos. A rentabilidade desse imóvel e a rentabilidade do aluguel que ele tem no mês. São dois ganhos que é pouco investimento que a gente consegue botar na mesa para comparar essa rentabilidade que o prédio vai dar para ele e esse zerar parcela a partir do momento que esse apartamento está alugado. Então, essa questão é muito legal da gente falar porque é um cálculo muito básico. A condição de pagamento tem facilidade? Tem. A gente consegue encaixar com uma pessoa que não tem lá muito volume financeiro guardado, está iniciando a sua vida, como a gente falou lá, e tem um primeiro dinheirinho guardado, vamos dizer assim, né? Consegue. Consegue ter condições diferentes para quem tem outros produtos. A cidade de Passo Fundo hoje tem essa vantagem muito grande de conseguir ter uma cartela de investimentos muito variada na área imobiliária e a gente conseguir rentabilidades diferentes, né? Tanto no aluguel quanto na rentabilidade dos empreendimentos. Pegando esse exemplo que o Cláudio comentou, então, tu poder comprar, ter acesso ao imóvel no centro, numa área super central, num prédio moderno, que nem esse que ele está citando, com 30 mil reais de entrada e 2 mil por mês, e mais os reforços lá e o plano de pagamento. Nessa modalidade é o imóvel na planta, onde a pessoa compra no lançamento. E tu tem 80 vezes para pagar, nesse nosso caso, né? Então, a própria construtora incorporadora financia isso. Então, qual é que é o ganho desse investidor? Ao passar do tempo, esse imóvel, enquanto ele está em construção, é a maior fase de valorização do imóvel, que ele está sendo produzido. Então, ele vai agregar valor ali. Quando ele estiver pronto, ele vai agregar, já ter a valorização, e aí ele começa a entrar uma receita de locação. Então, a conta que a gente tem que fazer é a seguinte: eu vou pagar ele por 80 meses, vou receber ele, geralmente, um prazo de uma obra dessa de 40 meses, é metade do tempo,
eu não paguei tudo ainda e vou começar ainda a receber a locação. Então, às vezes as pessoas não têm noção desse tipo de investimento, né? Não tem esse entendimento e olham um anúncio lá a partir de X mil reais, né? Então, quanto é importante essa informação que vem do corretor da imobiliária para poder entender esse tipo de investimento. E que é o mais usual, eu diria até, para o mercado imobiliário do residencial. Outras operações que a gente faz, que eu gostaria de comentar também, é usar o próprio banco, que é o agente que financia o mercado imobiliário. As taxas do banco, elas são muitas vezes controladas pelo maior detentor dos financiamentos, que é a Caixa Federal. Então, ela é uma taxa muitas vezes até subsidiada, eu diria assim. Então, tu tem uma taxa hoje lá de 9% mais ou menos ao mês, que está circulando aí. É 9% ao ano. E o imóvel valoriza muito mais que isso. Então, isso já tem um ganho. E tu usa desse financiamento para pagar o imóvel, vamos supor lá, de R$200 mil. Tu vai te dar uma parcela aí, vamos imaginar, de aproximadamente R$2 mil. Tu vai alugar por, sei lá, R$1.200 um imóvel desse, R$1.000, tu vai complementar com o aluguel, né, uma parte, e ele vai ajudando a pagar o próprio imóvel. Então, se usa bastante também desse artifício, né? Tu usar de recursos dos bancos para poder começar a investir. O banco financia hoje até 80%, 90% do valor do imóvel. Quer dizer que o imóvel está ajudando a se pagar, né? Tendo esse recurso aí do aluguel. Então, essa condição do cliente entender quais são as modalidades de comprar um imóvel na planta, que com certeza vai ser a menor parcela que ele vai conseguir investir para entrar no mercado imobiliário, ou usar de um financiamento bancário, né? E o bom da instituição financeira é que a gente consegue tanto o imóvel pronto, quanto muitos na planta, né? E um perfil que nem esse investimento é um perfil que a gente também olha para o investidor que vai comprar. Então, esse prédio que a gente comentou aqui, e eu e o Ricardo comentamos que a gente lançou, é um prédio de investimento para aluguel, principalmente, né? Porque é um prédio de um dormitório. Mas também tem vários tipos de investidor, que tem o investidor de terreno, tem o investidor de outros tipos de empreendimento, que tem a mesma possibilidade de ganho, a mesma possibilidade de acesso a crédito, a financiamento. Então, a cidade de Passo Fundo é esse celeiro positivo que a gente tem, né, de vários empreendimentos. Nós mesmos trabalhamos com empreendimentos que valorizaram muito depois do lançamento, né, com próprio condomínios fechados como o Terrano, que é um condomínio que foi um sucesso de venda, e hoje a gente fica muito feliz porque quem comprou vem nos agradecer pelo negócio que fez. E essa é uma vertente que, quando um investidor, uma pessoa, um cliente vem e agradece, cara, você fez um negócio para mim fenomenal, bem que você falou, e melhor do que a gente esperava ainda. Isso é o retorno do trabalho, muito, muito bacana isso, né? E a gente estava pensando aqui, né? Pelo que vocês me falaram antes, então, a pessoa vai dar uma entrada pequena, né, para um investimento desse tamanho, que é 30 mil. Aí ela vai pagando até a entrega do prédio, esses 2 mil. E após isso, pelo que a gente calculou por cima aqui, a nossa locação, o que se estima é de 2.400 de locação, ou seja, ele não vai mais precisar desembolsar depois da entrega, né? Então, acaba que esse valor, se ele está acostumado a entregar esses 2.400, quem sabe ele já pode pensar no segundo imóvel, e isso até ele acabar de pagar as 80 prestações, porque aí isso é lucro, e aí esse lucro pode ser investido. É assim que vai formando a carteira? É uma conta a ser feita. Só o mercado a gente não pode garantir, né, Lili? Uhum. Então, existe uma projeção do valor do aluguel e o valor da parcela. Nesses investimentos, muitas vezes dá um 0 a 0. Né? O valor que eu estou pagando de parcela, o aluguel equipara. Às vezes, tu tem que botar um pouquinho mais de valor, né? Às vezes até sobra, depende do tipo de investimento. Mas o que eu acho que o investidor que já conhece ou quem não conhece é perceber que ele vai ter um auxílio. O próprio imóvel vai ajudar ele a pagar. O próprio inquilino está ajudando. Está ajudando ele a pagar. Né? Então, esse financiamento que ele obteve lá na planta, que ele vai continuar pagando depois de pronto, o aluguel vai ajudar ele a pagar a parcela. O mercado vai regulando um pouco isso, né? Então, se eu tenho uma prestação de 2 mil e o aluguel é 2 mil, tá me dando um 0 a 0 que o imóvel está se pagando. Né? Mas naquela época, quem sabe, o valor do aluguel é 1.800, o mercado não chegou a 2, ele vai ter que complementar um pouquinho, né? Mas é essa condição que eu acho que as pessoas têm que entender, né? Que não é pagar tudo, eu tenho condições de pagamento, e o próprio imóvel poder
às vezes até suprir a parcela. E o próprio mercado imobiliário trabalha com uma questão legal também, né, Lili? Muitas construtoras trabalham com permutas, muitas construtoras aceitam a própria entrada com um veículo, enfim. Então, a condição de pagamento ela abrange uma situação que é muito de cada investimento, como o Ricardo falou, né, de cada empreendimento, de cada construtora. Mas o legal é isso, são muitas opções. Ele abre uma cartela de investimentos assim que a pessoa querendo fazer um investimento imobiliário, ela tem condição, né? Eu posso comentar do mercado, eu dividiria mais ou menos assim. O mercado do imóvel usado, né, do imóvel de 10, 15, 20 anos, para a pessoa começar a investir nesse mercado do residencial, vamos dizer que a partir de 150 mil a uns 250 mil reais começa a fazer um investimento. Em apartamentos desse estilo compacto, estúdio, kitnet, um dormitório. Já para um imóvel mais atualizado, numa área que está em desenvolvimento, uma área central, com uma estrutura de lazer no prédio, enfim, que hoje precisamos dessas estruturas, o mercado vai partir de 300 mil, 350 mil, 400 mil, 450 mil. Aí vai dependendo muito da localização, do tamanho e da infraestrutura do empreendimento. Então, dependendo da pessoa, ele pode se colocar numa posição ou noutra, né? E os imóveis na planta é o que a gente falou, que tem mais facilidades de pagar isso. Dificilmente a gente vai ter uma parcela no imóvel desse perfil muito alta, de 5, 6, 7, 8 mil reais. As consultoras já se autofinanciam para o investidor, né? Virou uma prática aqui do nosso mercado esse tipo de parcelamento. Acho que é importante citar, né? O Ricardo comentou também a questão do juro do financiamento habitacional, mas tem uma questão muito importante das construtoras, que quando a gente faz esse investimento na planta, a gente tem uma correção que é o INCC. E essa correção é uma das correções mais baixas que a gente tem historicamente. O imóvel ele tem uma correção, enquanto a construtora está construindo esse bem, eles também têm um juro muito acessível. E o financiamento depois carrega, a partir do momento saldo, a partir do momento que está pronta a obra, vai carregar um outro juro, uma outra correção. Mas para aquele investidor que inclusive paga durante o período da obra, é um dinheiro muito barato para ele, uma correção muito barata. E que vale a pena ele fazer essa conta e colocar nesse cálculo que você está fazendo também isso, porque quando a gente vai comparar com outros investimentos, sejam os investimentos mais tradicionais como poupança, o de risco com bolsa, isso também é um ponto importante, né? De colocar na ponta da caneta e calcular para o cliente. E até para as pessoas se identificarem, né? A gente percebeu nesse último lançamento do Pulse que nós temos variadas profissões, né? Vários tipos ou é um empresário, ou é um colaborador, ou enfim, um corretor até. Um profissional autônomo. Quais são as profissões assim que estão mais frequentes aqui, que têm feito investimentos? A gente tem profissional autônomo como um dos principais? Eu imagino toda pessoa que não tem muita estabilidade, vamos supor, como um funcionário público, algum concursado, ele vai ter essa renda, vamos dizer, de certa forma garantida pela vida dele, ele vai buscar o mercado imobiliário para ajudar a se proteger, a formar patrimônio e renda. Então, principalmente, profissionais autônomos buscam isso, né? Uhum. Essa formação de patrimônio para proteger assim, e ter a sua renda no futuro. Então, a gente percebe, com certeza, acho que grande parte desses investidores são dessa categoria. E quanto se pode ganhar, então, com investimento em imóveis? Eu sei que vocês já nos falaram aqui antes, né, que a gente não pode dar a certeza de um retorno. Mas olhando para aquilo que já aconteceu no nosso histórico, né, a gente pode trazer alguns exemplos de investimentos feitos e com que valorização nós tivemos? Não que seja promessa, né? Não é promessa futura. Nós temos cases muito bacanas nessa trajetória, né? Obviamente que o Ricardo vai saber falar mais, mas eu carrego cases do que eu escuto também dos próprios clientes, né? Nós temos prédios que a gente comercializou e que dobraram o valor, né, que foi investido. Temos o próprio terreno que a gente falou também, que foi hoje um empreendimento que ele ainda não está entregue para a sociedade, está na fase final. E quando a sociedade perceber também a qualidade que esse produto tem, do que já teve de valorização, terá mais ainda. Uhum. A cidade reconhecerá isso, o cliente reconhecerá isso, né? E quando a gente olha todo esse conjunto, né? Por exemplo, por que um apartamento pode dobrar de valor se eu estou comprando até às vezes para morar, né? Não estou pensando em investir, estou comprando um apartamento para morar.
É um conjunto muito legal, porque faz parte do projeto, faz parte da idealização de todo esse produto, da localização, de tudo, toda essa questão de infraestrutura. Então, o que a gente percebe é assim, é difícil prometer, mas quando nós temos um projeto na mesa, que tem todo esse penso, tem toda esta equipe, todo esse aparato que faz um projeto ter esse sucesso, esse cheiro de sucesso já num estudo, num lançamento, a gente tem mais segurança de dizer para o cliente assim, esse produto vai valorizar acima da média do mercado, a gente está falando de 30%, 35%, e a possibilidade é que seja mais. Então, o legal também é que nós temos esses produtos hoje, né, não só no portfólio, o mais legal, a gente já lançou e essas questões já se realizaram, são produtos já consolidados, são produtos que têm entrega, matrícula, ou estão por ser entregues e que quem comprou já comprova isso que foi vendido na época, né? Porque a gente tem que cuidar, né? A gente não faz promessa, a gente tem que entregar esta verdade, essa transparência para o cliente. Mas esse conjunto de situações fazem a gente poder dizer assim, Liliane, este produto vai valorizar. Compra tranquilo, Ricardo. Aqui a gente está falando de uma valorização mínima de 30%, porque o mercado ele vai transitar nesse número, né? E o legal é justamente nessa história da Bortolini, a gente tem muitos cases de sucesso que também dão embasamento para a gente poder dizer assim, olha o nosso histórico aqui de projeto e de gestão de lançamentos, a assertividade ela é muito grande nesse contexto, né? E falar em números disso, né? Fazer uma comparação, a gente chama do benchmark. Se nós pegar os dados do mercado imobiliário, a FIPZAP é uma instituição que faz essa comparação em alguns gráficos lá, em alguns estudos. O imóvel, vamos pegar um cenário de estudo nacional, né? E comparar com o CDI, comparar com a B3 lá, com a Bolsa de Valores. Com o passar dos anos, 5, 10, 15 anos, o imóvel está acima. O imóvel que ele não tem dessas outras investimentos é a liquidez imediata. O imóvel ele precisa de um tempo para se tornar líquido, né? Para mim obter o dinheiro dele. Mas com o passar dos anos ele fica acima dessa média. Isso que é muito legal das pessoas ver, porque para quem vai investir no imobiliário tem que ter a consciência que não é uma coisa líquida. É imediatamente que eu vou lá e saco esse valor. Mas se tu comparar com o investimento, ele desempenha melhor que essas comparações, que são investimentos de certa forma conservadores. A Bolsa de Valores, né, ela flutua muito, né, ela pode ter mais risco, pode ter mais ganho, mas ela tem mais volatilidade. Mas mesmo assim, né, com a média, o imóvel está acima. Então, isso é muito legal. As pessoas até, não, vou deixar meu dinheiro no banco, valoriza mais. Eu tenho alguns números para te mostrar aqui que não. Né? Não que não tenha que ter investimentos no mercado financeiro, mas o imobiliário também é uma opção dentro dessas cestas aí de investimento. E como o Cláudio falou de alguns cases, né? Muito vai depender, no meu critério, assim, do momento que a cidade está vivendo, que o mercado econômico está vivendo. Passo Fundo ela se valoriza ao natural desde que eu estou no mercado imobiliário há quase 30 anos. Né? Eu não vejo nem o imóvel desvalorizar. Ponto 1. Outra que o investidor ele tem que ter muita noção na hora de investir é a localização para mim. Onde esse imóvel está, se já é valorizado, é uma região que vai valorizar. E outra, quanto ele se diferencia da sua concorrência. Porque todo produto, que seja um imóvel, seja uma coisa vestuário, seja um mobiliário, as pessoas vão fazer escolha pelos seus benefícios. Né? Então, existe concorrência. Então, o que aquele produto entrega a mais dos outros? Entrega mais infraestrutura de lazer, entrega mais tecnologia, entrega mais conforto, entrega mais sol, posição solar. Né? Então, esses critérios aí que tem que ser mensurados na hora de fazer um investimento. Né? Isso é de extrema importância. E isso vai te dar a curva diferente da valorização. Que ele pode te dar o mais conservador, né? Ou aquele que extrapola. Né? Enquanto, por exemplo, o terreno que o Cláudio usou, é um empreendimento que não tem concorrência, não tem oferta. Então, é óbvio que um produto que não tem concorrente, ele vai valorizar mais. As pessoas vão desejar mais, né? Tem esse mercado e vai valorizar mais. Então, o que eu quero dizer é que eu já vi de tudo. Eu já vi dobrar, eu já vi triplicar, eu já vi ter 30%, 40%. Isso vai depender. Mas tem esses critérios. Tem que pensar na concorrência, aqui que eu estou à frente, onde é que é esse lugar. Né? Então, e na hora de comprar também, para terminar aqui com as minhas dicas, é comparar com as coisas parecidas. Que às vezes tem aquelas falsas, que o mercado gosta de falar, barbadas. Ah, isso aqui está muito barbada, está muito bom o preço.
Mas ele está comparando com o quê? Né? E por que esse imóvel pode estar tão mais barato que os outros? Verdade. E para um investidor iniciante, o que vocês falam sobre a diferença entre imóvel na planta e imóvel pronto? Quais são as vantagens e desvantagens? O Ricardo já fez um comentário no início que resume tudo na minha visão, né? O investidor, apesar de fazer uma compra racional, né, mais racional do que uma pessoa que vai comprar para moradia, e lembrando do pilar muito forte desse investimento, que a gente não perde dinheiro nesse investimento. Esse é um ponto muito importante no sentido de comparação com outros, né? Porque aí, se ele for um pouco mais usado, a planta é legal para ele. Porque ele vai também viver uma jornada que ela vai acompanhar a construção, vai acompanhar a rentabilidade, vai ter todas essas questões de escolher, ajudar a escolher esse sucesso do empreendimento, porque ele também vai indicar, vai trazer gente, ele vai querer que outros amigos também invistam junto com ele nesse lugar. A planta tem essa característica que é uma venda diferente, ela é uma venda que mistura a razão e a emoção do investimento, e os investidores acabam se tornando parte daquilo que está sendo construído. Isso a gente vê também nos nossos empreendimentos, que é muito bacana. O investidor mais do avulso, que a gente chama na imobiliária, que é aquele já pronto, ele está mais tranquilo. Ele vai comprar algo que já está alugado, que talvez já esteja com essa rentabilidade estabelecida, ou vai comprar aquele empreendimento para alugar já diretamente, já pagar a parcela zerando aqui, né, aquele cálculo que a gente fez aqui do aluguel. Então, são duas emoções diferentes. E são duas carreiras para se traçar como investidor, que eu provoco, é legal traçar as duas, a gente viver essas duas experiências, porque é bacana quando a gente começa a formar esses grupos, formar essa identidade com o investidor junto com o investimento, porque aí ele também vai passando por essa jornada junto com a gente, que é de entregar junto essa obra, entregar junto esse sucesso do que ele está participando ali. Então, é bacana a tua pergunta, porque a gente fala muito da questão racional e do produto, né? É planta ou é avulso? Mas tem jornadas bem diferentes um do outro, e é bem bacana testar as duas, né? A planta é pronto, né? Os 2P. A planta, como o Cláudio falou, na minha visão, que tem essa facilidade de pagamento e essa jornada junto com a incorporadora, né? De lançar, de ser propositivo, de ser um imóvel que é novo, né, que está sendo produzido. E o lado já da escolha mais do investimento imediato. Muitas vezes eu já tenho o recurso do investidor que está com o recurso lá guardado, né, vendeu um outro imóvel, outro bem e está com o dinheiro lá para investir, e ele vai procurar um imóvel pronto, né, já para ter a sua renda, ter o imóvel ali disponível já para poder locar. Então são realidades diferentes. Mas eu diria assim, a gente tem que, como investidor, né, a gente tem que pensar no que a gente quer. Né? Qual que é o meu propósito? É ter 1, 2, 3 imóveis, é formar uma carteira, é X valor de aluguel, né? Que depois de um tempo também isso vai se renovando. E os imóveis também, daqui a pouco, tu vai vender os teus mais antigos para comprar os mais novos, isso que a gente acompanha também, para melhorar a tua valorização, ou tu vai reformar um que tu comprou lá 10, 15 anos atrás. Né? Então, isso é uma coisa muito viva, né? Mas é importante, para o investimento imobiliário, para patrimônio e renda, principalmente, é fazer um planejamento, é ter uma meta. Eu quero me aposentar vivendo de imóveis. Isso tem muita gente que faz isso. Muita gente até que já vi vender empresa, pegar toda a herança e tal, dizendo, agora eu não quero fazer mais nada, eu vou investir no mercado imobiliário, vou confiar num parceiro imobiliário aqui, numa imobiliária, no corretor, vai cuidar para mim. E eu vou só fazer o que eu mais gosto aqui, né? Vou morar na praia, enfim, tem N projetos de vida aí, que as pessoas olham para o mercado imobiliário, não, tá aqui, eu tenho patrimônio, né? Tenho um legado aí para deixar para minha família, tenho uma condição e vou ter minha renda ali para me viver tranquilo. Bom, então, a pessoa que a gente conseguiu convencer, a gente está contando com isso, que a gente conseguiu trazer argumentos suficientes, né, para a pessoa perder o medo e começar a investir. Então, com quem ela fala agora? Com a gente, só ligar, né, para com Bortolini e falar certeza. com o corretor que a gente... É importante. O mercado imobiliário ele também tem que passar essa mensagem de seriedade, de transparência. É um trabalho que incansavelmente, nesses 34 anos de Bortolini, vem sendo feito, né, de ter um lugar de confiança para se buscar esse auxílio, inclusive, de entregar patrimônio. Porque a gente pensando bem assim, esse investidor que a gente está falando hoje aqui é um investidor que o volume que ele está entregando na nossa mão de dinheiro, de patrimônio, é grande, geralmente. É um volume da família inteira, o patrimônio que ele construiu durante tantos anos. Então, ele precisa confiar muito
nessa gestão, em quem vai, né, entregar essa gestão toda. E aí a gente tem alegria porque a gente tem um conjunto de serviços que são desde o aluguel, a nossa equipe de vendas, nossa equipe de serviços, toda a estrutura, todo o ecossistema da Bortolini, ele foi pensado para fazer esse atendimento diferente, de olhar para a pessoa e dizer assim, a gente consegue te ajudar com tudo aqui, vem tranquilo, vamos construir essa jornada, né? O Ricardo é um cara que essa experiência toda fez, ele construiu uma jornada com os clientes que é uma jornada já estabelecida de cada etapa e cada situação que vai acontecer nessa jornada que a gente trabalha com a nossa equipe de vendas. E o bacana é que a gente consegue afastar um pouco aquele medo e aquele receio que às vezes existe, né? Daquelas falsas promessas, daquelas falsas questões que o mercado às vezes tem, né? Infelizmente tem. Nosso mercado imobiliário não é diferente de tantos outros, né? E, obviamente, que buscar esse auxílio de uma imobiliária faz toda a diferença, e principalmente com todo esse histórico que se tem aqui, para a gente poder realmente ajustar a expectativa do cliente com o que está acontecendo, que também é muito chave isso, o momento que se está, a questão até de avaliar, de construir junto a estratégia, né, para tanto aluguel quanto a venda, né? Isso é o bom, porque a gente consegue prestar hoje essa solução completa e trazer o investidor para o jogo, valorizando mais o que ele tem, pontuando esse patrimônio e colocando realmente ele nessa questão de rentabilidade, de valorização do imóvel, né? Eu faço convite para que a gente venha conversar. O papel que as pessoas venham entender primeiro, né? Não adianta eu querer investir sem saber como é que eu faço. Acho que o propósito aqui do nosso tema de hoje é por onde é que eu começo, né? E vamos começar pela uma conversa. O papel de uma imobiliária, de um corretor, é ser esse consultor de negócios, né? E para isso essa conversa e bate-papo é muito importante. Isso não tem custo nenhum, né? Então, a gente poder orientar para daí a pessoa se preparar para a jornada ou, não estou pronto, tenho condições de investir e começar a investir. Eu acho que esse é o grande papel que a gente tem que exercer aqui. E como o Cláudio falou, acho que uma grande vantagem que a gente tem é atender o cliente no ponta a ponta, que se chama, né? Ele vai investir, a gente vai alugar o imóvel para ele, a gente vai dar essa assessoria completa aqui para ele ter a segurança de comprar um imóvel, receber o aluguel, né? E o planejamento dele realmente acontecer. Mas o mais importante do nosso papel aqui é fazer essa orientação, é mostrar como é que funciona o mercado, quanto é que é o preço dos imóveis, quanto que é o metro quadrado de cada um, qual que é o lugar que valoriza mais, que está mais acessível, enfim, né? E aí sim, aí começar a fazer esse planejamento para quem vai começar a investir, para quem já quer investir de novo, enfim, né? A gente está aí de portas abertas, Lili, né? Para nós conversar, que acho que esse é o primeiro passo que a gente deve ter com o cliente, né? De entender realmente seus desejos, suas necessidades, para daí apoiar ele nessa jornada, né? Fazer um trabalho consultivo realmente, de ele fazer um negócio imobiliário. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que o Cláudio possa voltar em outras oportunidades também. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Ricardo. E o Portas Abertas fica por aqui. Se você identificou algum amigo, se você se identificou com o programa, quer compartilhar com alguém, por favor, envia para ele conhecer esse programa e também conhecer como começar a investir em imóveis. Valeu, gente. Até mais.